Mas na relação pública, obviamente, porque a supremacia do interesse público, ela está baseada justamente nisso aí, certo? Nas sujeições e nas prerrogativas que a administração pública detém, certo? E é baseada justamente nesse princípio do interesse público, da supremacia do interesse público. Beleza? Aí ele vem aqui e diz: como a administração pública cabe à defesa dos interesses coletivos, ela precisa ter um regime diferenciado, certo? Um regime diferenciado em relação ao particular. Foi aquilo que eu falei, do regime jurídico administrativo. Beleza? Tanto no que se refere às prerrogativas, como se diz respeito às restrições. Quando fala de restrições, aí, meu amigo, é que você deve parar e perceber. Se a administração pública, ela tem prerrogativas, vou apagar aqui, certo? O regime jurídico administrativo, né? Certo? O regime jurídico administrativo. Vou botar aqui regime jurídico administrativo. É baseado, certo? Em prerrogativas, e sujeições. Essas prerrogativas, certo? Regime jurídico administrativo é baseado em prerrogativas, deixa eu colocar aqui, certo? E sujeições, beleza? Essas sujeições, isso aqui é como se funcionasse um sistema de freios e contrapeso para vocês ficarem mais antenados nisso aí. O que seria? Ela tem prerrogativas, mas também ela tem as sujeições. As sujeições, falando numa linguagem bem fácil, seria o freio. Por quê? Porque a administração pública, ela só pode simplesmente atender o interesse público, certo? O interesse público, baseado na legalidade. Beleza? Sim ou não? Certo. A administração pública, ela só pode, só e somente, você anota aí, puxa uma seta e anota, só e somente, a administração pública, ela só pode agir mediante lei, certo? Ela só pode agir, certo? Está aqui, administração pública. Ela só pode agir mediante lei. Certo? Só pode agir mediante lei, certo? Ou lei com que autorize ela a agir, ou diga o que ela tem que fazer. Beleza? Isso aqui nada mais é do que o interesse público, certo? Isso é a indisponibilidade do interesse público também, que é outro princípio, que eu vou até falar dele daqui a pouco. E eu vou já falar dele daqui a pouco. Certo? São os dois grandes princípios que regem a administração pública. Certo? São os princípios bases, né? Melhor dizer. Então, o regime jurídico é dividido em prerrogativas e sujeições, certo? As prerrogativas são poderes especiais. Vamos botar aqui poderes especiais, certo? Poderes especiais, certo? Especiais. Certo? Que não existe no âmbito privado, só existe no âmbito público. As sujeições é dizer, tem que atender o interesse público, baseado na disponibilidade do interesse público, e só pode, isso aqui nada mais é que o princípio da legalidade, só pode agir mediante lei, ou quando a lei autorize a administração a fazer alguma coisa. Certo? Eu pergunto a você, vamos botar aí, vamos fazer uma alusão em relação ao particular. O particular só pode agir mediante lei, sim ou não? Hein? Não. Por que não? Por que não? Né? Por que não, meu amigo? A administração pública só e somente pode, certo, agir mediante lei. A administração pública só pode fazer algo se a lei disser faça, porque se não existir lei mandando ela agir, ela tem que ficar inerte, certo? Ou lei que autorize, que dê como é que se diz? A liberdade de ela decidir alguma situação. Beleza? Então, isso aqui
Sujeições é simplesmente como se fosse o freio. É dizer, a administração pública, você pode fazer isso aqui, você tem as suas prerrogativas. No entanto, essas prerrogativas têm que ser baseadas em lei. Ela não pode fazer o que ela quer, porque aí ela estaria ferindo um dos princípios, não só o princípio, principalmente o princípio base da indisponibilidade do interesse público, como o princípio da ilegalidade. Ela só vai ferir esse princípio, não, da impessoalidade, que a gente vai falar mais adiante. Beleza? Então ela vai estar desrespeitando vários princípios. Nessa situação, esse ato administrativo, melhor dizendo, que isso aí eu vou falar mais lá na frente, esse ato aí, ele tem que ser corrigido. Se a administração pública fez algo que não respeitou a lei, ou que não tem uma lei dizendo que ela faça algo, ela está sendo praticamente o que? Está desrespeitando os princípios constitucionais. Nesse caso aí, esse ato que ela praticou deve ser o quê? Anulado, certo? Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo? Então, falou de prerrogativas e sujeições do regime jurídico administrativo, você já lembra de quem? Da indisponibilidade do interesse público. Sim, professor, mas o que seria indisponibilidade do interesse público? Quando eu falo de indisponibilidade, dispor de algo é fazer aquilo ali como se fosse seu. É agir como ela quer, bem entende. O que não pode, certo? Indisponibilidade. A administração pública não é dona da coisa pública, certo? Ela não possui, como é que se diz? Ela não possui poderes para dizer, eu posso fazer o que eu quero, isso aqui é meu. Ela não pode fazer isso, porque se ela fizer isso, ela vai estar desrespeitando o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tranquilo até aí? Então, a administração pública só pode agir mediante lei, sim ou não? A partir do momento que ela desrespeita isso aí, que ela não se submete às suas sujeições, né? Vamos utilizar sujeições, vamos só para fazer a alusão. Tendo isso aqui como um freio da administração, se ela não agir mediante lei, ela vai estar desrespeitando os princípios constitucionais. O principal deles seria a indisponibilidade. E indisponibilidade nada mais é de que ela não pode fazer, ela não é dona da coisa pública e nem pode fazer o que ela quer. Tranquilo até aí? Falou de indisponibilidade pública, ou melhor, indisponibilidade do interesse público, você lembra do quê? Que ela não é dona da coisa pública, ela não pode agir como ela quer, certo? Ela só pode agir dentro das regras e dos princípios constitucionais e das leis propriamente ditas. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. E quais são os princípios, certo? Quais são os princípios que regem a administração pública, além desses dois que a gente acabou de comentar? É o famoso quê? LIMP, né? É o famoso, beleza? É o famoso LIMP. O que seria o LIMP? Certo? O que seria o LIMP? Quem pode me dizer? Isso aí é mais fácil do que... Beleza? Vamos lá. O LIMP é legalidade. Certo? A impessoalidade. A moralidade. Certo? Publicidade. E eficiência. Beleza? Eficiência. Certo? Então, são os 5 princípios básicos. A gente vai falar logo dele, mas existem outros princípios, tá? Além desses dois, existem outros princípios. Mas vamos bater em cima desses aí, que é o que mais é cobrado em prova, principalmente nas provas do SESP. Beleza? Então, LIMP significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? E aonde se encontram esses princípios? Quem é que pode me dizer qual é o artigo que é encontrado esses princípios que rege a administração pública?
Quem? O artigo 30 aí. Então, o artigo, certo? Meu amigo, o que é que basicamente esse artigo 37 fala? Quem é que vocês acham que deve respeitar? Quem é que vocês acham? Quem deve respeitar isso aqui? Não só isso aqui, como os princípios todos, né? Como todos os princípios. Quem é que vocês acham? Vamos lá. Vamos lá. Quem é que deve respeitar? União, sim ou não? União. Os estados, certo? Distrito Federal e municípios. Beleza? União, Estado Federal, Estado, Distrito Federal e municípios. Beleza? Além disso, quais são os poderes que devem também respeitar isso aqui? Os 3 poderes, sim ou não? Quais são os 3 poderes? Meu amigo, isso aqui que eu estou dizendo a vocês é o que tem naquele letreiro todinho, aquele texto todinho do artigo 37. Quem é que deve respeitar? O que é que diz o artigo 37? Que quem deve respeitar, seguir esses princípios são a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Em todos os 3 poderes, certo? Todos os 3 poderes. Seja da administração direta ou indireta. Beleza? Beleza? Então, meu amigo, eu resumi o artigo 37 para você. Você não precisa nem mais. Se você pegar isso aqui, você já mata uma questão. Beleza? Quem é que deve respeitar o artigo 37, pessoal? União, Estados, Distrito Federal, município. Os 3, em qualquer dos 3 poderes, certo? Seja no âmbito da administração direta ou direta. Beleza? Tranquilo até aí? Agora, se você perguntar, professor, e o que seria a divisão? Eu vou chegar lá, certo? Quando eu for falar de administração direta, indireta, quem faz parte da administração direta, quem faz parte da administração direta, a gente vai por partes. Vamos bater só nisso aqui, beleza? Tranquilo até aí? Então, a gente viu lá no início, desde o início, direito é dividido em 2 grandes ramos. Isso didaticamente, beleza? Público e privado, certo? O direito administrativo está no âmbito do direito público, que rege as relações entre o Estado e a sociedade, entre os órgãos, entre as suas entidades, certo? E, a partir disso, nasce também, como regra, para organizar a administração pública, o seu regime jurídico, beleza? Regime jurídico esse que é dado pelo o direito público, regime jurídico administrativo de direito público, obviamente, certo? Certo? Esse regime, o que seria o regime? É um conjunto de regras e leis e princípios que regem a organização, que é simplesmente baseado na supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Falou de supremacia do interesse público, você lembra simplesmente quando existir a relação ou um conflito entre o interesse público e o interesse privado, o interesse público tem que se sobrepor ao interesse privado. E indisponibilidade do interesse público nada mais é de que a administração pública, ela não dispõe da coisa pública, ela não é dona, ela não faz o que ela quer e bem entende. Ela tem que seguir, obviamente, desculpe o termo, ela tem que seguir as regras e as leis, obviamente, certo? Dentro da legalidade. E o regime jurídico administrativo, obviamente, é baseado nas prerrogativas e sujeições, certo? As prerrogativas são poderes especiais e as sujeições ela é baseada sempre no interesse público. Beleza? E isso dentro da lei, da legalidade. Beleza? Essa legalidade é um dos princípios, que ela simplesmente é como se tivesse nascido dentro desses 2, que esses 2 princípios são a base da administração pública. Beleza? Não só esse, mas também nascem outros a partir dele. Aí tem no artigo 37 o famoso LIMP. Quem é que deve respeitar esse LIMP, pessoal? União, Estado. Beleza. Quando eu falo da legalidade, pode apagar aquele lado lá? Quando eu falo na legalidade, partindo aí agora já para os princípios, né? E o que são princípios? Quem que pode me dizer o que são princípios? Eu gosto de pegar o conteúdo e jogar de uma forma bem simples, para você entender. O que são princípios? Você tem princípio? Vocês têm princípios, sim ou não? Tem.
princípios, ele está antes de uma lei nascer. Ele dá sustentação, ele dá base para a criação de uma lei, ele orienta o legislador. Os princípios, ele tem que fazer uma lei, o legislador, né, poder legislativo propriamente dito, quando ele vai criar alguma lei, ele tem que respeitar os princípios. Ele jamais pode criar uma lei desrespeitando os princípios constitucionais. Um deles seria esses aí que a gente acabou de dizer. Quando eu falo de legalidade, pessoal, legalidade, quando eu falo de legalidade, eu tenho que me atentar para duas situações. Ela no sentido lato ou amplo, certo? Sentido amplo. E no sentido estrito. Beleza? Sentido estrito. O que seria isso? Legalidade. Diz lá o artigo 5º da Constituição: ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso é ou não é a base do princípio da legalidade? Isso é justamente o princípio da legalidade. Esses princípios que eu acabei de citar aqui, que é o famoso LIMP, são os princípios, certo? São os princípios expressos. Por que expresso? Porque está lá escrito, está lá no artigo 37. Existem também os princípios implícitos, certo? Que quem construiu isso aí não foi lei, nem foi a Constituição. Foi baseado na jurisprudência e na doutrina, certo? São os princípios que não estão escritos lá, estão implícitos, que existem, mas não estão lá, na Constituição. Lá escrito para você ver, certo? Quando eu falo de legalidade, que é o princípio implícito ou explícito? Hein? Explícito, porque está escrito lá na Constituição, está no artigo 37, sim ou não? Quando eu falo de legalidade, eu tenho que sempre me atentar a isso aqui, em sentido amplo ou em sentido estrito, certo? Sentido amplo. Só apenas a lei é que determina algo, só apenas lei. Quando eu falar de legalidade, respeitando aquele artigo que fala, ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, eu estou falando aquilo ali no sentido amplo, certo? Certo? No sentido amplo, ou seja, leis, regulamentos, até uma portaria, qualquer ato normativo que vier na sua cabeça, qualquer situação, qualquer ato normativo, eu estou falando no sentido amplo. É a legalidade no sentido amplo. Quando eu falo no sentido estrito, é quando determinada matéria, quando eu falo no sentido estrito, certo? Sentido estrito é quando determinada matéria, determinada matéria só poderá ser regida por lei. Quando eu falo legalidade em sentido estrito, é que ele quer dizer que determinada matéria só poderá ser regida por lei. É a lei propriamente dita, aquela que é criada lá no Poder Legislativo. Porque existem atos normativos, certo? Que não são leis propriamente ditas. Todo mundo sabe disso, beleza? Não existe só leis, não só existe só lei que regulamenta algo. Existe, certo, uma portaria, por exemplo, certo? Que são chamados atos normativos secundários. Mas isso aí não precisa a gente entrar em detalhes. São atos normativos primários e secundários. Uma portaria, por exemplo, não é uma lei, né? E esses atos normativos secundários, ele não pode nem extinguir direitos, né? Ou obrigações. Beleza? Só quem pode fazer isso é a lei propriamente dita. Lei esta criada lá no Poder Legislativo. A lei mesmo. Beleza? Agora, quando eu falo no sentido amplo, é qualquer ato normativo, certo? Qualquer ato normativo que impõe alguma regra. Qualquer ato normativo
Qualquer ato normativo. Dentro disso aqui estão as leis, os decretos, os regulamentos, as portarias, certo? Tudo isso aí. Agora, quando for em sentido estrito, é só lei mesmo. Beleza? Isso é o princípio da legalidade. Então, pessoal, pegando aí novamente esse módulo, a gente vê lá, princípio da legalidade. O que é que diz o princípio da legalidade? Eita, pegou não? Tá com, eu acho que está com o Jales, tem lá fora. Então, tu acompanha com ela aí, certo? Princípio da legalidade. O que é que diz o princípio da legalidade? Com base no artigo. Ela fala aqui, ó, é o princípio expresso. Acabei de dizer, princípio expresso porque está onde? Está no artigo 37, beleza? É específico do Estado de Direito, certo? O que qualifica. A administração, além de não poder atuar contra a lei, ou que não é regulado pela lei, só pode agir segundo a lei. Ou seja, ela não pode fazer algo contra a lei, ou, a mais do que a lei, ela só pode agir única e exclusivamente dentro dos parâmetros legais, ou seja, dentro da lei. Se ela extrapolar, qualquer ato que ela fizer, extrapolar o limite legal, esse ato deverá ser anulado. Beleza? Se ela fizer algo que não existe a lei, ela também está sendo ilegal. Ela não pode fazer. Ela só pode fazer se tiver lei que diga, faça. Por isso que está baseado no princípio da legalidade. Diferentemente do particular, que o particular pode fazer o que ele quiser, desde que não exista lei que o impeça. Exemplo, existe alguma lei dizendo que você, sei lá, vou inventar aí alguma lei que você, está proibido o uso de camisa vermelha. Tem alguma lei? Hein? Que diga isso? Não tem. Por quê? Porque, meu amigo, o particular ele pode fazer tudo o que ele quiser. Agora, lembre-se, a legalidade, ela não só está para a administração pública, não. Ela está para todos. Só que há uma diferença entre a administração pública, propriamente dita, e o particular. O particular pode fazer tudo o que ele quiser, desde que não exista lei que o impeça. A administração pública só pode agir se tiver lei dizendo faça. Viu a diferença aí? Entre o particular e a administração pública? Sim ou não? Tranquilo, pessoal? Então, quando eu falar do princípio da legalidade, a gente sabe que a administração pública só pode agir mediante lei. Essa legalidade, ela tanto pode ser no sentido amplo, quanto no sentido estrito. Se eu falo de sentido amplo, é qualquer ato normativo. Pode ser lei, pode ser decreto, pode ser regulamento, pode ser portaria, pode ser o que for. Beleza? Agora, quando eu falo no sentido estrito, só pode ser lei. Beleza? É alguma matéria que só pode ser regulamentada ou regulada por lei. Beleza? Tranquilo até aí? Isso é o princípio da legalidade. Ele está no artigo 37. É princípio implícito ou explícito? Beleza. Quando a gente parte... Cadê o módulo? Quando a gente parte para outro princípio, pode ver, é tanto conteúdo que só de um detalhe, só uma coisa básica, a gente já pega o macete da coisa. Então a gente sabe que o princípio da legalidade é isso aí. Se cair na prova qualquer questão que perguntar a você, você não precisa ler aquele monte de coisa. É só o básico, que você já tem noção do que é o princípio da legalidade, assim como os outros princípios. Beleza? Repare aqui uma coisa, viu? Deixa eu só pegar uma questão aqui que vocês que vão me responder. Deixa eu ver aqui uma questão. Embora vocês não tenham aí, mas eu vou ler aqui para vocês e vocês vão responder. Pronto, vamos lá. Primeira questão. Questão CESP, viu? A Constituição consagrou a constitucionalização dos preceitos básicos do direito administrativo, ao prescrever que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Questão certa ou errada? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso aqui é a questão CESP, viu? Que caiu na prova.
Agora, eu pergunto, é difícil? Não. Oi? Se fosse, não. Mas quando cai questões baseadas em princípio e regime jurídico, porque é muito fácil. Não tem. Isso é um dos tópicos que está lá no seu edital. Alguma dúvida? Não. Beleza? Então, repare. Vamos lá. O princípio da legalidade, outra questão, viu? Outra questão. O princípio da legalidade constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. E aí? A lei, o princípio da legalidade não deve respeitar os princípios individuais, os direitos e garantias individuais, sim ou não? Aonde é que se encontram esses direitos e garantias individuais? Na Constituição. Especificamente no artigo 5º e diante. Certo? Que são até mais os básicos, do 5º ao 17, mas existem outros. Certo? Estão lá, prescritos. Estão lá. A legalidade não é uma forma de respeitar o direito. Se você está sendo punido por algo que não existe em lei, vai estar desrespeitando um princípio constitucional, sim ou não? Não vai estar desrespeitando os direitos e garantias individuais? Lógico. Então, para isso, a Constituição elencou esses princípios, que tanto vão reger as relações na administração pública, como nas relações dos administrados. Beleza? Princípio da legalidade. É só isso? É só isso. Por quê, professor? Por que só isso? Porque só é isso, meu amigo. Precisa de algo mais? Não. A gente já respondeu 2 questões aqui com base nesses rabiscos que eu fiz aqui. Tranquilo? Aí, ó, voltando aqui no módulo de vocês. Vamos lá. Voltando no módulo de vocês. Impessoalidade. Eu não vou nem ler teoria. Eu vou deixar para vocês responderem. O que seria impessoalidade, pessoal? O que seria impessoalidade? A administração pública, eu vou jogar exemplos para você entender, certo? A impessoalidade, a administração pública, ela deve agir conforme o princípio da impessoalidade. Ou seja, ela deve agir sem, o administrador, melhor dizendo, sem usar a sua pessoa de forma pessoal. Exemplo, quando um prefeito, eu não sei se vocês lembram, é porque eu acho que vocês não lembram, faz muito tempo isso aí. Teve uma escola estadual, se eu não me engano, do estado de Sergipe, que o prefeito pegou a farda e estava proibindo os alunos entrarem na escola, porque a cor da farda era da antiga gestão, que era verde, se eu não me engano. E ele queria, porque queria que seja a cor azul da cor dele. Isso aí estava respeitando ou desrespeitando o princípio da impessoalidade? Totalmente, ele estava usando a pessoalidade ali. Ô, professor, então quer dizer que até uma cor pode desrespeitar o princípio da impessoalidade? Princípio este elencado explicitamente no artigo 37? Pode, meu amigo. Porque qualquer marca... Está aqui, ó. Vou ler para vocês. Princípio da impessoalidade. Acompanha aí na folha de vocês. Princípio também expresso. Beleza? Princípio também expresso. Atuação visando, certo? Atuação visando sempre a finalidade pública, expressa ou implícita. O administrador público nunca deve perseguir interesses pessoais. Meu amigo, tá lógico. A partir do momento que o gestor público age de forma pessoal, ele está desrespeitando o princípio da impessoalidade. Professor, me dê um exemplo. Meu amigo, a partir do momento que ele faz que ele abre, né? Vamos supor, ele abriu um edital lá, certo? Um edital lá para contratação de pessoas, certo? E ele chega, bota pessoas do conhecimento dele. Ele está usando a pessoalidade ou não? Lógico. E do princípio da impessoalidade nasce outro princípio, que é o princípio da finalidade, por exemplo. Ele está atingindo a finalidade pública? Não. Ele está atingindo a finalidade pessoal dele.
ele além de desrespeitar o princípio da impessoalidade, ele também desrespeita outro princípio, que é o princípio da finalidade pública, certo? Que sempre o interesse público está baseado nisso aí. Deu para entender? Então, a partir do momento que ele usa, que o prefeito ou gestor, por qualquer gestor público, usa da pessoalidade para realizar algum ato administrativo, ele está simplesmente desrespeitando as regras e os princípios constitucionais. Isso é o princípio da pessoalidade. Agora, veja que é tanta coisa que aqui tem no módulo. Aí ele fala, está lá, artigo 37. Veja, o que tem aqui é nada mais, nada menos do que eu acabei de falar, só que de forma resumida o que eu falei. Repare, a publicidade dos atos, propagandas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, beleza? Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou servidores públicos. Então, meu amigo, qualquer coisa, nomes, símbolos, entenda nomes, símbolos como qualquer coisa. Uma cor pode ser um símbolo, porque o prefeito lá que eu acabei de citar, quando ele usou a cor azul dele, ele simplesmente quis, como se fosse o símbolo dele, aquela cor. Então, ele automaticamente desrespeitou o princípio da impessoalidade. Tranquilo até aí? Então, meu amigo, voltando. Esse princípio aqui da legalidade é princípio explícito ou implícito? Explícito. Esse aqui? Também. Todos esses aqui, ó, porque estão elencados no artigo 37. Beleza? Vamos lá. Lembrando que a impessoalidade, aquilo que eu já comentei, ela decorre da impessoalidade outros princípios, né? Outros princípios como da finalidade que eu falei. E baseada, obviamente, no princípio da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Outro princípio é a moralidade, certo? Diz o artigo 5º mais ou menos, certo? Mais ou menos, não com essas palavras, mas mais ou menos isso. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular para anular ato que lese a moralidade administrativa, certo? Isso tem no artigo 5º. Em outras palavras, não é exatamente isso que tem lá, mas é o que quer dizer. Beleza? Então, moralidade. Professor, mas o que é moralidade? Moralidade é um conceito administrativo indeterminado, né? Como é que se diz? Um termo indeterminado, porque moralidade para uns pode ser, não pode ser, ou pode ser a mesma coisa que para outras pessoas. Beleza? Mas a moralidade nada mais é do que respeitar a boa-fé, a probidade, todos esses princípios estão dentro da moralidade, certo? É um conceito bem amplo, beleza? Então, quando um ato, né, administrativo, melhor dizendo, ele é executado pela administração pública e desrespeita a moralidade, esse ato poderá ser passível de nulidade até pelo judiciário. Pode ser, sim. Não é só a legalidade. A moralidade pode entrar nessa situação, certo? Até porque a moralidade, né, quando a gente fala de moralidade moral, né, ela anda de lado a lado da legalidade. É um princípio que anda lado a lado do princípio da legalidade. Porque, normalmente, quando um ato ele é prejudicial, quando esse ato é ilegal, quando esse ato desrespeita o princípio constitucional da legalidade, ele normalmente também lesiona, ou desrespeita, ou fere o princípio da moralidade. Isso não quer dizer que toda vez vai ser. Porque existem atos que até ilegal possa ser, mas ele não é, ou melhor, ele possa ser, é isso mesmo, que eu confundi. Ele pode ser até legal, mas não é moral. Professor, me dê um exemplo disso aí, eu dou. Nomeação de cargos, por exemplo. Né? Existem os cargos de livre nomeação e exoneração na administração pública. E cuidado com o detalhe, certo? Existe uma súmula, né? Súmula, salvo engano, uma súmula vinculante, né? Súmula vinculante, certo? Vinculante. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é o número 13, eu acho, do STF, certo? É uma súmula que diz o seguinte, que, certo?
Nomeação. Certo? A nomeação de alguns cargos, né? De alguns cargos, né, públicos, né? Ele não pode, o administrador ele não pode nomear parentes, né? Não pode nomear o cônjuge até terceiro grau, certo? Ainda que por afinidade, esse parente seja por afinidade, porque moralmente, esse ato é imoral. Imagine você, um administrador, sei lá, um diretor de algum órgão público ou de alguma entidade, vai e nomeia, né, para esse cargo um parente dele. Esse ato, de acordo com a legalidade, é livre de nomeação e exoneração. Ele pode nomear quem ele quiser, mas o ato é imoral. Certo? Porque ele não pode fazer isso. E, consequentemente, esse ato deve ser anulado pela administração. Mas aí você me pergunta, professor, mas a administração não pode agir só mediante lei? Se ele está agindo, está nomeando a um parente dele, não está também ferindo a legalidade? Em tese, ou melhor, em tese não. Em regra até poderia ser, mas de acordo com a regra que diz do direito administrativo, ele está ferindo aí a moralidade, né? E como eu falei, ela anda lado a lado a legalidade, certo? Então, nem todo ato é ilegal, porém ele possa ser imoral. Beleza? Tranquilo até aí? Agora, o que é que quer dizer essa súmula vinculante? É que alguns cargos políticos... Oi. Isso aí vai depender da situação. Quando for a diferença de revogado, né, para anulado é o seguinte: quando é ilegal, ele é anulado. Beleza? Quando é a critério de conveniência e oportunidade, a administração ela pode revogar esse ato. Ou até mesmo anular esse ato. O que não pode fazer é o Poder Judiciário revogar, né, os atos praticados pela administração pública. Porque aí ela estaria invadindo a esfera da administração pública. Certo? A diferença de anular para revogar é mais ou menos não, é exatamente isso. Tranquilo? Então, o que é que acontece? Nessa súmula vinculante, número 13, ele fala o seguinte, que alguns cargos políticos, essa súmula, repare que diz essa súmula, é que está proibido o administrador público nomear cônjuge, parentes, ainda que por afinidade, até o terceiro grau. É mais ou menos isso que a súmula diz. Só que essa súmula, ela não se aplica aos cargos políticos. Olhe que absurdo, olhe que entendimento do STF. Que lindo, né? É por isso que o nosso país é essa gandaia. Então, quer dizer, professor, que o cara poderia lá, um prefeito, um governador, pode dar um cargo político a um parente, como é que se diz? À primeira vista, sim, de acordo com a súmula vinculante, porque isso não se aplica aos cargos políticos. Olha que absurdo. Isso é uma vergonha para o nosso país. É por isso que o nosso país é do jeito que é. Só que, depois, analisando e avaliando essa súmula, o STF decidiu o seguinte, que, a depender da situação, essa súmula, para os cargos políticos, ela não é afastada completamente. Ela só vai ser afastada completamente, ou melhor, ela só não vai ser afastada se, numa situação, numa nomeação de algum cargo político, ficar evidente a incompetência técnica daquele cidadão que foi nomeado pelo seu parente. A incompetência técnica. Ou, se ficar claro e evidente que houve uma troca de favores. Como na nossa administração não acontece isso, né? Não existe troca de favores, não existe. Isso só existe na Finlândia, na Dinamarca, né? Na Suécia, nos países subdesenvolvidos, né? Nos países top só existe. Não existe no Brasil isso. Se ficar evidente troca de favores, incapacidade técnica, ou que esteja lesionando realmente a lei, ou burlando a lei, aí sim é aplicada. Mas se não se encaixar nesses moldes, né, o que acontece? O cara pode nomear um parente para o cargo político. Isso é um absurdo. Isso devia ser aplicado por completo. Nenhum político devia nomear, né? Mas se ficar provado a incapacidade técnica, aí ela é aplicada. Se ficar comprovada a troca de favores, aí ela é aplicada. Se ficar comprovado, como é que se diz? Que foi burlado alguma regra, alguma lei, aí ela é aplicada. Mas fora isso,
Pode nomear. Repare que loucura o nosso país, né? Aí o prefeito vai lá e nomeia um parente dele para um cargo político, sei lá, secretário, não sei lá das quantas. Aí é um cargo político. Cargo político. O cara nomeou. Isso acontece todo dia. Né? Todo dia isso acontece na nossa administração pública. Então, voltando para cá, a súmula vinculante, ela só será aplicada se ficar evidente, certo? Evidente. Vamos botar aqui a incapacidade. Não vou botar capacidade, não.